Fala pessoal, como é que vocês estão? Hoje estamos aqui para mais um bate-papo do Conversas Sustentáveis. Na nossa quinta temporada, nós vamos conversar com a Luciane Mello. Nós vamos, nessa nova temporada, o objetivo é a gente trazer o beabá, basicamente, da sustentabilidade, mas com uma dose mais reflexiva, não simplesmente com respostas que seriam facilmente encontradas na internet. E a Luciane é uma executiva, ela trabalha com a parte de mudanças climáticas, ela trabalha com sustentabilidade. É a primeira vez que ela grava com a gente, porque quem está acompanhando essa quinta temporada sabe que grande parte já participou do podcast, então é a primeira, espero que de muitas que ela possa participar com a gente, nos ajudar sobre esse tema que é tão importante no mundo, mas no Brasil está recém começando. E antes de eu falar o currículo todo dela, eu vou deixar que ela se apresente para vocês. E hoje, nesse episódio, a gente vai conversar sobre a hype do ESG, se é hype ou se não é. Tudo, na minha visão, começa como hype, algumas ficam e outras vão embora. E então, Lu, seja muito bem-vinda e te apresenta para a galera. Olá, Wagner, o prazer é meu. Eu também espero que seja o primeiro de muitos. Eu sou Luciane Mello, sou mato-grossense, natural de Mato Grosso, mas eu me considero desse Brasil. Gosto de olhar minha vida pelos biomas que eu já passei e o que eu aprendi com eles. E eu sou psicóloga e agora metida na área de sustentabilidade. Minha carreira foi desenvolvida majoritariamente em indústrias e majoritariamente com desenvolvimento de pessoas, mais particularmente de líderes. E em uma dessas minhas andanças, fui morar na Floresta Amazônica em 2019, onde ampliou o meu olhar para a sustentabilidade, querer entender sobre a sustentabilidade, inicialmente sobre a ESG, como tudo se conecta e como que os negócios se posicionam dessa forma. E aí, nesse intuito, fiz uma transição e hoje estudo sobre tecnologias ambientais e economia e gestão da sustentabilidade, gerenciando uma área de gestão, sustentabilidade e ESG no segmento de energia. Mãe de Ana Clara, o que também é meu combustível para ir além e pensar nesse mundo que seja um futuro melhor. Perfeito. Eu costumo falar e falo para minha esposa isso, né? Que eu tenho o prazer de trabalhar com algo que me dá tesão e, além do mais, como tu citou a situação da tua filha, eu penso muito nisso. Eu falo assim, qual é o legado que eu vou deixar? Como é que eu quero que meu filho me olhe quando ele tiver a minha idade? Então, isso para mim é muito motivador, porque eu acredito, obviamente, que dinheiro é extremamente importante. Eu adoro trabalhar, adoro ganhar dinheiro, mas vai ter um momento que eu vou olhar para trás e ver o que eu construí durante a minha vida. E espero que eu olhe para trás e fique, porra, que do caralho, né? Então... Que seu filho diga isso, né, Wagner? Perfeito, exatamente. Lu, vamos falar então sobre ESG. Hype não é hype, veio para ficar. Essa é um assunto muito, muito legal de conversar, porque o mercado ainda é bem cético. Aqui no Brasil, principalmente, ainda falta uma dose de maturidade. Muita gente acha que isso tem que fazer só para lá. Qual é a tua visão em relação ao ESG? Primeiro, não acho que seja moda. Veio para ficar, com certeza. E eu tenho provocações de dois lados, Wagner. Eu acho que talvez é uma distinção interessante para entender quem acha que talvez é moda ou é novo e quem acha que é a antiga sustentabilidade, né? Eu vejo muitos profissionais da área de sustentabilidade falar, mas a gente já fala de ESG há 30 anos. E outros que não são da área falam, mas que termo é esse novo? E eu não acredito que nenhum dos dois me posiciono favorável, sabe? Eu acho sim que é uma evolução,
que se fala há mais de 50 anos, e a gente pode até pensar em alguns marcos que houveram, mas a ESG é um termo cunhado pela primeira vez em 2004, então a gente está falando aí de 20 anos, e com um olhar para além da sustentabilidade, né? Sai do olhar do desenvolvimento sustentável por si só e entra na pauta estratégica através do olhar do investidor. Então, tem várias reflexões para fazer do termo. Quando alguém me pergunta disso, eu digo assim, cara, para mim a sustentabilidade é a cultura e o ESG, ela faz parte da sustentabilidade como uma análise de risco do mercado. Ela é feita para o mercado financeiro. E essa é a questão que eu digo, é óbvio, na minha visão, óbvio, claro, hoje não tem, assim como não tem um padrão ESG, não vai ter selo ESG, ele não é uma ISO que vai ter um padrão, mas na minha visão, ele veio para ficar porque é simples, é só tu olhar os escândalos que acontecem, por exemplo, de empresa. Ninguém quer ter sua empresa numa manchete negativa. O caso mais recente, que está fresco na memória de todo mundo, é as Americanas, que fazia parte, na verdade, do ISE, do Índice de Sustentabilidade, e hoje não está. Então, não é só mais o investidor, é todo mundo te olhando. E questão da globalização, cara, tu faz algo, e quem trabalha em empresas grandes, a reputação é muito difícil, sim, de tu criar, porque é um pezinho fora da curva que tu faz, já era. Um darel. Com certeza. Concordo plenamente, Wagner. Quando a gente olha a sustentabilidade, né, como ela foi cunhada, eu não vou tão longe, mas desde o Clube de Roma, quando olhavam em 1968, né, e depois o estudo do MIT, que trouxe, olhando para o futuro e quais são as limitações desse crescimento. A gente teve diversas discussões acompanhando o movimento de mundo, né, e quando se cunhou o termo de desenvolvimento sustentável lá no nosso futuro comum, que é utilizar dos nossos recursos atuais, as nossas gerações utilizar desses recursos sem comprometer as gerações futuras de também utilizá-lo. E depois, então, desde a Eco 92 aqui no Rio de Janeiro, onde a gente teve alguns pontos bastante importantes que eu considero particularmente, né, que foi a Agenda 21, onde a gente fala do que você falou dessa globalização, né, olha global, mas age local, e 30 anos se passaram desde então. Mas falar de ESG, quando nós olhamos os eixos, né, então o que a gente está falando de ambiental? O que nós estamos falando de social? O que a gente está olhando de governança? De fato, não são aspectos novos. Quando eu olho, por exemplo, direitos humanos, eu já tenho uma estrutura, uma política de décadas atrás, mas é nesse momento que eu entendo esse risco, né? Como que eu olho minha cadeia produtiva e verifico se eu estou atendendo os princípios de direitos humanos, ou de direito do trabalho, né? Ou de diversidade e inclusão, que é um tema que vem muito forte agora. Você falou da ISO, e eu fiquei super feliz, porque agora, em dezembro de 22, a BNT lançou a PR 2030, né, que são as práticas recomendadas para ESG. E ela traz muito, que não é exaustiva, mas ela começa a delimitar o olhar de práticas que já existem aí há um tempo, mas agora a gente organiza, né, padroniza algumas coisas. Eu acredito que nessa década o desafio da ESG é trazer essa padronização, né, essas práticas e olhar onde todos estão olhando para o mesmo objetivo, para os mesmos indicadores. Então a gente tem alguns desafios pela frente. Mas eu, particularmente, sou sempre do time das otimistas, né? Acredito que a gente evoluiu muito nesses últimos anos e, enquanto investidor, né, como um todo, eu, particularmente, estou bastante ansiosa pela carta do Larry Fink, que é um grande peso para essa agenda de forma estratégica. Então, temos novidades. Por que tu acredita que... Olha, eu vou dizer, a grande massa do mercado não acredita muito nesse dia, ou acha que é hype. Eu vejo... vamos lá. É um assunto até delicado de comentar.
Eu vejo muitas empresas se posicionando, fazendo um marketing em relação ao ESG, mas internamente eles não levam a sério. Internamente eles estão fazendo, que saco isso aqui, eu tenho que estar tomando essas posições, porque a empresa não enxerga como uma estratégia propriamente de crescimento. Eu vejo que isso tem que partir dos líderes, mas eu tive uma conversa até, inclusive, não vou abrir nomes de ninguém, nem de empresa, mas de uma grande empresa, um vice-presidente, que comentou que lá a gente foi, estamos entre as empresas mais sustentáveis do mundo, mas eu vou te dizer que 50% daquilo dali não é verdade. Imagina, numa das empresas que foi considerada uma das mais sustentáveis do mundo, e tu ouvir isso de quem era o responsável por isso, sabe? Leva a gente a pensar e crer que, poxa, então tá meio errado ainda. O que tu enxerga para ter esse engajamento e essa crença de vamos transformar, até só para fechar aqui, agora saiu a matéria, agora eu digo uns dias atrás, em relação a os investimentos no setor energético, que ultrapassaram a 1 trilhão, né? E o quanto isso ainda está aquém das expectativas, que é 3 vezes mais do que isso. E acho que tem muito desse discurso que eu conversei com esse ex-executivo, esse ex-vice-presidente, que é vamos transformar para o mercado, mas, cara, vamos do jeito que a gente quer, assim, não como deveria. Eu gosto muito de uma frase do Sérgio Rial, né, que está em visibilidade agora também pelos casos da Americana. A primeira vez que eu tive contato com o Sérgio Rial foi em 2017, no CONAR, que é o Congresso Nacional de RH, o maior da América Latina e o segundo maior do mundo. E ele trouxe algo que para mim ficou marcado. Naquele momento ele trouxe sobre diversidade e inclusão. E ele falou assim: líderes que estiverem na empresa, na época ele estava à frente do Santander, mas que tiver uma máscara, né, de politicamente correto, enfim, não vai conseguir sustentar essa máscara por muito tempo. E automaticamente, muitas vezes, aumenta a chance de estar fora desse jogo. Porque para ele, naquela época, isso era completamente factível. Ele acreditava na expressividade de gênero dentro das organizações e criou políticas para aumentá-las. Então, eu particularmente acho, Wagner, que é uma construção. Vou falar de um recorte da minha carreira. Em 2010, a primeira vez que eu atuei, eu não ouvia falar de nenhum desses termos de maneira muito clara. Né? Assim, diversidade, desenvolvimento sustentável, gestão de resíduo, olhar a comunidade que eu estou impactando, enfim. Naquela época, naquele meu recorte na empresa onde eu estava, não era tão claro. E eu acredito que hoje ainda perpassa por um desconhecimento. Primeiro ponto, da gente pensar numa jornada ESG, e eu acredito muito que seja uma jornada, tem empresas que já estão num nível de maturidade muito mais alto e atrelada à sua estratégia e à sua cultura, e tem outras ainda que estão na jornada e deslizando nos greenwashing, diversity washing, né, que é o comunicar bonito, mas não ter sustentabilidade dessa prática. Acho que o primeiro ponto é conhecer, né? Conhecer o que é ESG e o que não é ESG. Semana passada eu estava num salão de beleza, eu fiquei bastante curiosa, porque na televisão passava a empresa, era uma franquia, falava, nós somos a ESG. Eu fiquei super curiosa para entender, né? E eles falaram, nós utilizamos de energia solar, a gente reusa água, enfim. E aí eu fiz uma pergunta para a pessoa que estava me atendendo. Você gosta de trabalhar aqui? Você se sente respeitada? Seus direitos trabalhistas estão sendo? E ela trouxe diversos aspectos que não. Então, o desconhecimento leva aos deslizes, muitas vezes. Mas o segundo ponto, após conhecer, é o que você trouxe. Tem que estar a intenção estratégica tem que ter. Né? O quem está à frente vai ter que acreditar, ou pelo menos entender que, a partir do momento que eu não me posiciono a favor, né, dessas práticas, instituindo na minha organização,
eu abro uma vulnerabilidade enorme na sustentabilidade dessa empresa, né? Eu acho que não é mais competitividade a questão, é a questão de sobrevivência. Alguns serão mais rápidos, estarão à frente e já estão com nível de maturidade bem avançado, e outros ainda estão, talvez, no início da jornada, ou nem nela ainda. Mas não acredito que a gente vai ter espaços para não tratar essas pautas de maneira responsável como um todo. E deslizes estão aí, né, para ver que muitas vezes, quando a gente falar e não fizer, vai ter um espaço onde a reputação vai estar em xeque e pode ser bastante prejudicada, assim como a marca e assim como a empresa. Tem agora citando essa tua situação da estética lá, eu tenho uma outra empresa aqui que conheço o pessoal, da Road, presidente, Parará, e, né, porque a gente vai ter que buscar essas questões de ESG, entender e tal. No outro dia, um post no LinkedIn do fundador, porque a gente botou energia solar, confirmando nossa compromisso com a agenda ESG. Cara, vocês um dia atrás estavam dizendo que precisavam buscar para fazer os negócios, e agora tu tá dizendo que vocês estão confirmando. Exatamente por causa da energia solar. Nessa mesma reunião, eu tinha perguntado sobre matriz de materialidade. O pessoal nem sabia o que era matriz de materialidade. E depois criando um marketing, porque ele só compartilhou algo da empresa, né? Ele não foi ele porque até seria menos se ele, pessoa física, tivesse exposto. Mas não, era algo que a empresa relatou. E é justamente isso. Todo mundo quer surfar um pouco essa onda. Essa é a verdade. Eu vi até eu acabo baixando muito e-book para entender, assim, ver o que cada pessoa está dizendo. E aí eu vi um sobre RH e ESG. Eu não vou olhar, né? E bastante coisa pessoal, sabe? Tipo assim, que tu olha assim, não é isso, sabe? Mas como essa barreira se torna baixa, tem muita gente que vai ficar desinformada, as vagas de emprego ainda estão confundindo uma coisa com a outra, e é uma pauta que tem muito o que falar. Deixa eu te fazer uma última pergunta para a gente encerrar esse assunto. Como é que tu pode resumir, ou por que tu pode dar essa resposta? Por que ESG não é hype? Porque ESG, ele vem acompanhando uma evolução de mundo. Então, se eu olho a responsabilidade pelo nosso desenvolvimento, cunhando o termo de desenvolvimento sustentável como um todo, se eu olho a responsabilidade dos atores envolvidos nessa construção, não tem como voltar atrás. Eu gosto muito de olhar números, sabe, Wagner? E quando nós olhamos, fazemos os testes e vemos onde nós estamos e quão distante a gente está de ter empresas que, de fato, se posicionam de forma a ter um desenvolvimento olhando para as questões ambientais, sociais e de governança, a gente tem uma jornada longa. Mas quando eu coloco os investidores, né, e o olhar do mercado de investimento como um todo, você sai do olhar técnico. Eu acho que a grande evolução é isso, sabe? Assim, por que não é hype? Porque antes eu sempre tive áreas de sustentabilidade nas empresas, sempre tive áreas sociais, sempre tive essas discussões enquanto empresa, nós sempre tivemos enquanto mundo, mas elas eram consideradas áreas técnicas, regulatórias muitas vezes. Quais são as leis que regulamentam as questões ambientais, né? Quais são os conselhos? O que regulamenta as questões sociais? E de governança, que tem uma evolução também. Mas eu não estava na mesa do negócio enquanto estratégia. Eu não estava olhando indicadores para receber investimentos. Em 2006, nós tivemos, depois do termo 2004, o PRI, Princípio
de investimentos que sejam responsáveis. E quando você olha os 6 princípios, o drive estratégico ele é muito grande. Então, no negócio como um todo, olhar para o desenvolvimento econômico sem olhar para o desenvolvimento social e olhar os aspectos ambientais não farão com que as empresas sejam competitivas nessas próximas décadas. E tudo está interligado, de fato. Né? Então, olhar as fatias separadas de si nesse mundo globalizado vai ser cada vez mais desafiador e menos, talvez, interessante para a sobrevivência das empresas. Então, quem não está na pauta, e aí não é na pauta do greenwashing, né, mas se posicionando para entender, para aprender, para evoluir, para criar a sua jornada ESG, está atrasado. E vai ter, talvez, que dar passos mais rápidos para chegar no momento de maior maturidade. Eu acho que só um ponto que é importante frisar, você tocou no termo, precisa pensar na materialidade dessa pauta. Né? Não adianta eu ser uma empresa de energia e não olhar a pauta ambiental. Mas da mesma forma que isso é muito mais material, muito mais factível e importante para uma empresa de energia ou para a indústria, do que talvez para um banco, né, que é outra pauta. A governança talvez fale muito mais alto. Os 3 eixos, social, ambiental e governança, eles são interligados. Mas eu preciso ter coerência, preciso ter materialidade para que eu consiga evoluir de maneira sustentável, de maneira aderente ao que o mercado busca. E aí é para além do mercado, né? O mercado é todo. É a sociedade civil, que está aí cada vez mais pressionando em relação aos produtos que consomem, às marcas que consomem, são os órgãos que regulamentam, é o mercado de investidor, e somos nós, enquanto seres humanos, também fazendo essa escolha. Então, veio para ficar. Ótimo. Até para finalizar essa parte, é bom deixar claro também para quem está ouvindo, quem é passageiro de primeira viagem, vamos dizer assim, que está ouvindo pela primeira vez, não existe empresa perfeita. Existe empresa que está na busca por evoluir e melhorar. Então, não adianta apontar o dedo, olha, o pessoal não faz isso. A questão está fazendo, até porque vai muito de encontro a uma das estratégias de investimento ESG, que é o best in class, que tu vai pegando empresas que estão querendo melhorar. Então, a gente tem que ver quais são as estratégias dessa empresa crescer. E sim, se são estratégias desafiadoras, né? Não adianta a empresa fazer estratégias que, para ela vai ser tranquila e não vai tirar, a água não vai bater na bunda, vamos dizer assim, né? Tem que ser algo desafiador para que funcione. E, bueno, pessoal, eu quero agradecer esse episódio aqui que a gente fez com a Luciane para falar de ESG, se é hype. Acho que ficou bem claro que não é hype, é algo que veio para ficar. Meus contatos são no Insta é @WSLopes, no LinkedIn Wagner Lopes. Estamos no YouTube também como Conversas Sustentáveis. E Lu, quais são as tuas considerações finais? Como o pessoal te acha para bater um papo também? Estou no LinkedIn, Luciane Mello. Minhas considerações finais são: entendam como jornada, como o Wagner diz. Acho que cada vez mais que a gente evoluir, entender nosso nível de maturidade, quando chegar, ainda está distante, porque falta muito a fazer, nós saímos do olhar dos washings, do falar e não fazer. E ter, de fato, a construção de uma empresa sustentáveis, sociedades sustentáveis, impactando todas as pessoas que fazem parte do ecossistema. Então, a questão vamos começar, né? Vamos começar a dar os primeiros passos. E talvez sair da discussão e da polêmica de que ESG é moda, que aí estamos perdendo tempo de talvez fazer entregas e ações e estratégias cada vez mais rápidas para impactar as nossas organizações. Então, estou à disposição, vou adorar bater papo sobre isso, é uma pauta que super me interessa, podem me conectar, que vai ser um prazer gerar esses grupos e gerar essas discussões. Show de bola, pessoal. Valeu e até o próximo episódio.